Olá! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro check-up financeiro na PetroRecôncavo, mergulhando fundo nos resultados mais recentes da companhia para entender como ela está se saindo. Mas antes de começar, aquele nosso aviso de sempre, que é super importante. O nosso papo aqui é totalmente informativo, com o objetivo de aprendizado. Isso não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento, ok? Todos os dados que a gente vai usar são públicos, direto dos relatórios da empresa. Bom, esse é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende o que a empresa faz. Depois, olhamos os números do último trimestre, damos um zoom out para ver a tendência maior, checamos a saúde do caixa e, por fim, juntamos tudo com as principais métricas. Vamos lá? Então, para começar, o que exatamente faz a PetroRecôncavo? De onde vem o dinheiro dela? A PetroRecôncavo tem uma especialidade bem interessante. Sabe aqueles campos de petróleo em terra mais antigos que as gigantes já exploraram bastante? Pois é, a empresa vai lá, compra esses campos e, com tecnologia, consegue extrair o petróleo e o gás que ainda restam. Basicamente, ela dá uma nova vida a esses ativos. E olha só para quem ela vende tudo isso. A produção não vai para um monte de clientes diferentes. Na prática, são dois grandes compradores, a Brava Energia, que fica com mais da metade, e a Petrobras. Por um lado, isso é ótimo, é venda garantida. Mas, por outro, claro, cria uma dependência enorme desses dois nomes. Por isso, o faturamento da empresa é super sensível a dois fatores que ela não controla de jeito nenhum. Primeiro, o preço do petróleo lá fora. Se sobe, a receita dela sobe junto. Segundo, a cotação do dólar. Como o petróleo é cotado em dólar, quanto mais forte o dólar, mais reais entram no caixa. Certo. Agora que a gente já entendeu como a máquina funciona, vamos ver como essas variáveis todas impactaram os números mais recentes da empresa. A grande pergunta é: o último trimestre foi bom? A empresa entregou um resultado positivo? Vamos ver. Bom, olhando a foto do trimestre, os números podem assustar um pouco. A receita teve uma leve queda de 2,5%. Agora, o lucro líquido, esse sim, teve uma queda forte, de quase 50%. A margem de lucro foi espremida. Mas calma. Existe uma explicação bem clara para isso. E aqui está a chave de tudo. A empresa não produziu menos. O problema não foi operacional. O que aconteceu foi que tanto o preço do petróleo quanto o dólar caíram nesse período. Ou seja, ela vendeu seu produto por um preço menor em reais, e isso impactou diretamente o lucro. Mas analisar só um trimestre é como tirar uma única foto de uma maratona. Para entender a história toda, a gente precisa olhar o filme completo, ver a trajetória da empresa ao longo dos anos. E quando a gente olha o gráfico de receita desde 2021, a história muda completamente. Apesar da volatilidade de um trimestre para o outro, a tendência de longo prazo é de um crescimento muito, mas muito forte. A receita mais que triplicou nesse período. O lucro líquido também mostra essa tendência de crescimento, apesar de ser mais volátil, claro, por causa daquela sensibilidade toda ao preço do petróleo. Mesmo assim, o patamar de lucro hoje é bem superior ao de alguns anos atrás. Isso mostra que a empresa sabe gerar valor. Ok, a empresa cresce, mas e a saúde financeira? Ela está se endividando muito para isso? Vamos dar uma olhada no balanço patrimonial para ver se a base está sólida. A dívida total representa pouco mais de 42% dos ativos da empresa. É um número que merece atenção, claro, mas ele se manteve estável depois de um período de muito investimento para a expansão. A pergunta agora é: a empresa tem grana para pagar essa conta com tranquilidade? Para responder isso, a gente usa um indicador fundamental chamado liquidez corrente. De um jeito simples, ele compara tudo que a empresa tem para receber no curto prazo com tudo que ela tem para pagar no curto prazo. É um teste de fôlego financeiro. E o resultado da PetroRecôncavo é de 2,16. Na prática, isso quer dizer que, para cada R$ 1 de dívida que vence em breve, a empresa tem R$ 2,16 em caixa ou para receber. Ou seja, ela tem mais do que o dobro do necessário. É uma posição financeira bem confortável. Certo, já vimos que o negócio cresce e que as finanças estão saudáveis. Mas e o mercado? Como o mercado está enxergando o valor da PetroRecôncavo hoje? O primeiro indicador é o preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP. Ele está em 0,68. Um número abaixo de 1 geralmente indica que o mercado está pagando pela ação menos do que o valor contábil dos ativos da empresa. Outro indicador clássico é o preço sobre lucro, ou PL. Ele está em torno de 5. Isso sugere que, mantendo o lucro atual, o retorno do investimento no preço da ação viria em aproximadamente 5 anos. É uma métrica de tempo de retorno bem interessante. E tem mais. A empresa também tem sido uma boa pagadora de dividendos.
Nos últimos 12 meses, o retorno em dividendos, o famoso dividend yield, ficou acima de 8%. É um retorno em dinheiro bem significativo para o acionista. Então, para resumir nossa conversa, a PetroReconcavo mostra pontos muito fortes, como um crescimento consistente no longo prazo e uma saúde financeira robusta. O grande ponto de atenção, o risco, é a sua total dependência dos preços do petróleo e do dólar. E pelos múltiplos atuais, parece que o mercado está precificando a empresa com um certo desconto. E essa foi a nossa análise da PetroReconcavo. Agora a conversa continua aí nos comentários. Qual a percepção sobre esses números? O que acharam da empresa? Compartilhem as opiniões e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Até a próxima!